Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é mais um Café com Coragem e hoje, dia 15 de agosto de 2020, aqui em Tatuí, tempo nublado, 21 graus, tempo que o Senhor separou e fez para todos nós podermos estar juntinhos aqui nesta manhã, que promete ainda ser um dia aquecido. Então, bom dia para você de perto, bom dia para você de longe e que a alegria do Senhor seja a tua força, não somente neste sábado, mas em todo este final de semana. Então, a graça do Senhor possa estar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus desafios e sobre os teus projetos também. Estamos iniciando nesta manhã preciosa este tempo tão gostoso com o Senhor e eu tenho certeza que Deus vai aquecer muito o nosso coração, alegrar a nossa vida, alegrar a nossa alma. Estamos falando nessa semana, falando a respeito de assuntos pertinentes para este tempo de pandemia. E aí, com a assinatura do contrato de ontem com Israel e os Emirados Árabes, isso nos despertou mais uma vez a compartilhar, a voltar a compartilhar a respeito das coisas do fim, que vieram muito, muito forte para esses acontecimentos. E eu falei ontem a respeito das dores de parto, da mulher que sente quando está chegando a hora, porque as dores de parto vêm, a contração vem, sinais de que está chegando a hora. Então falei isso a respeito da chegada do Messias, da chegada do anticristo. Falei isso visando os sinais dos finais dos tempos, quando Jesus disse que isso então aconteceria. E ao pensar de como que tudo isso aconteceria, eu quero nesta manhã então dividir com você uma continuidade daquilo que nós falamos ontem, que nós pensamos ontem, que nós dividimos como conversa ontem em vários textos bíblicos, só que nesta manhã apresentando o texto lá de Apocalipse, que é um texto bem amplo, mas quero recapitular um pouco de ontem. Então, Deus chamou Israel para ser a sua nação, Deus chamou Israel para ser o seu povo. Ok. Este povo deveria ser o sal da terra e a luz do mundo. Não o fizeram e se fecharam. Deus preparou então, na sua soberania, na sua graça maravilhosa, a igreja, para que essa igreja pudesse fazer aquilo que Israel não fez e levar o evangelho para que o mundo conhecesse e o reconhecesse como Deus. Por causa do orgulho e da soberba de Israel que Paulo escreve isso para nós em Romanos, falando deste orgulho. Chega então a igreja e Deus começa a trabalhar com a igreja, por isso que Jesus então dá uma ordem e Jesus então dá uma direção. Vão e façam discípulos de todas as nações, porque desde o início o projeto de Deus foi as nações, foram os povos. Tanto que o sonho de Deus é esse e vai se cumprir. Quando nós chegamos no livro de Apocalipse 4, 5, 6, nós vamos ver que há uma grande multidão diante do trono do Cordeiro. E essa grande multidão diante do trono do Cordeiro estarão adorando ao Senhor e dizendo que Ele então é digno. Agora, lógico, existe todo um trabalhar e um agir de Deus na sua igreja e a preparação para um cenário para que o anticristo possa vir. A segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, do versículo 6 em diante, Paulo traz para nós uma revelação dizendo que o mistério ou ministério do anticristo já opera, até que tudo aquilo seja tirado e seja chamado fora. Então, ou seja, existe uma construção de um período para que essa igreja então seja removida da terra, para que essa igreja seja arrebatada da terra, para que essa igreja seja tirada da terra. Então há um trabalho que Paulo, quando escreve aos
Tessalonicenses, ele diz que o ministério do anticristo já opera, até que um seja retirado. E o artigo definido ali é de ser masculino, por isso acreditamos que é a ação do Espírito Santo, ou seja, em contraparte, junto com isso, a lei do Espírito Santo, mas sim a igreja, essa igreja que tem o Espírito Santo. Por isso que não é a igreja templo, não é a igreja denominação, mas é a igreja que tem o Espírito Santo na tua vida. Então até que o seja tirado fora. Em Efésios capítulo 1, Paulo fala que o Espírito Santo ele é o penhor do resgate da herança. Se eu vou até o banco para pegar um empréstimo, eu preciso deixar algo para que seja como se fosse uma avalista. Então eu posso penhorar ali a minha casa e quando eu trazer o dinheiro de volta, então eu vou resgatar a minha casa. Então quando Paulo escreve isso aos Efésios, fala, então é mais ou menos isso. Então essa igreja que está no mundo hoje clamando, essa igreja que está no mundo hoje orando, essa igreja que está no mundo hoje jejuando, essa igreja que está no mundo hoje buscando a Deus, isso tem sido então a resistência para que não venha ainda o anticristo. Mas o cenário está apontando para um fim. E quando a gente olha tudo aquilo que aconteceu, por isso eu quero chamar a tua atenção, nós que fazemos parte dessa geração e deste tempo. O que está acontecendo agora é todo um cenário de treinamento para aquilo que vai acontecer no final. E eu vou te mostrar aqui, queridos, que alguns estudos que eu fiz há muitos anos atrás. E é muito interessante que eu estava pensando em tudo aquilo que eu poderia falar nesta manhã, e eu, olhando para esse estudo, eu falei, mas parece que esse estudo foi escrito ontem, parece que o escritor está falando, parece que foi escrito ontem. E aí, quando eu fui olhar, então aquilo me chamou a atenção, eu falei, então nós precisamos compartilhar essa ideia, vencer este momento que está sendo separado, guardado para cada um de nós. Então, prepara o teu coração, abre o teu coração aí e vamos juntos navegar nesse estudo. Eu sugeri um tema aqui para nós, está em Apocalipse capítulo de número 12, mas nós não vamos ficar apenas no capítulo 12, nós vamos avançar em outros capítulos também, então separando aí direitinho aí, organizando bem a tua vida, nós vamos meditar nesses versículos que com certeza vão abençoar cada um de nós. Me abençoar e vai te abençoar também. Apocalipse capítulo 12 e depois vem tudo aquilo que eu falei para vocês que está listado nesse estudo que eu fiz alguns anos atrás e que parecia algo impossível de acontecer, mas quando a gente olha hoje a gente percebe que está realmente às portas e as coisas elas vão acontecer. Apocalipse 12, a partir do versículo de número 9, que diz assim a palavra do Senhor. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo, e Satanás que engana todo mundo. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz no céu que dizia: agora chegaram a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, porque o acusador dos nossos irmãos já foi expulso, ele que de dia e de noite os acusavam diante do nosso Deus. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, mesmo diante da morte, e não amaram a sua própria vida. Por isso, alegrai-vos ao céu e todos os que neles habitais, mas ai da terra e do mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. E quando o dragão viu lançado em terra, perseguiu a mulher que dera luz ao menino. As duas asas da grande águia foram dadas à mulher, para que voasse para o seu lugar no deserto, onde é sustentada por um tempo,
metade de tempos e um tempo, e foram fora da vista da serpente. Então da sua boca a serpente lançou atrás da mulher águas como um rio, para que ela fosse arrastada pela corrente. Mas a terra socorreu a mulher, abrindo a boca e engolindo o rio que o dragão lançara da boca. O dragão se enfureceu contra a mulher e saiu para atacar os demais, filhos, os quais guardam o mandamento de Deus e mantêm o testemunho de Jesus. Então o dragão parou sobre a areia do mar. Queridos, nesta manhã preciosa do dia 15, quero dividir com vocês essa batalha espiritual que acontece em Apocalipse 12. Mas como eu disse no estudo que eu fiz há muitos anos atrás, eu separei algumas coisas aqui e que são muito pertinentes para o nosso tempo de hoje, para mostrar que estamos vivendo hoje uma história que parecia ser imaginária ou fictícia, mas que parece já havia sido revelada há muito tempo. Para nós parecia que era algo quase que impossível de acontecer. Pelo menos quando eu fiz esse estudo do Apocalipse, para mim era algo impossível de acontecer. E hoje, com tudo aquilo que aconteceu, só posso acreditar que a coisa vai caminhar muito por isso. Desde quando eu comecei a estudar o Apocalipse, inicialmente, lá atrás, novo convertido, a ideia era como se fosse aquele código de barra, que seria uma marca. O tempo foi passando e foram aprimorando os estudos. E agora chegamos no nosso mundo cheio de tecnologia. E esse estudo, como eu falei para vocês, foi passado há anos atrás, pelo menos 20 anos atrás, onde muitas coisas pareciam ser quase que impossíveis e inimagináveis de acontecer, e agora a gente pode enxergar isso acontecendo de uma maneira muito clara para todos nós. A pandemia chegou e junto com essa pandemia veio várias situações, várias ordens, várias direções que só podem nos arremessar para um período do fim e mostrar que existe toda uma preparação realmente, confirmando aquilo que o apóstolo Paulo. Existe uma preparação para a chegada do anticristo e para que quando ele chegar não seja nada tão absurdo aquilo que nós já estamos vivendo, aquilo que nós já estamos experimentando, mas que seja alguma coisa que seja vivida já, ou que já tenham vivido, ou que já tenham um relato. Quando houve a primeira peste negra, quando houve a peste espanhola, o grande segredo era ficar em casa. Ficar em casa era o objetivo de restringir o povo, de restringir as pessoas ao não relacionamento, de restringir as pessoas para que essas pessoas ficassem isoladas umas das outras. Assim aconteceu lá. Você não vai ver isso nos relatos, você vai ouvir falar a respeito disso e de que houve um isolamento das famílias, mas não com a mesma severidade de hoje, deste momento que nós estamos. Houve situações, houve dificuldades, houve, sim, mas não como as desse tempo, com essa grande tecnologia que então avançou. Com um cenário caótico como este, essas dores de parto elas estão diminuindo e elas estão acontecendo de quando em quando, logo eu quero acreditar que, como já ouvimos falar, eu acho que você já ouviu falar também, se você não está ali as reportagens, que o pessoal mesmo lá da China ou da OMS falando que pode ser que não haja uma solução para a questão do vírus, pode ser que surja um outro vírus em decorrência disso, porque já ouvimos falar a respeito disso vindo lá da China, que pode ser que um outro vírus também apareça.
Então, essas dores de parto estão sendo diminuídas, porque há um cenário sendo preparado, e quando a gente vê os Estados Unidos, Emirados Árabes, assinando um tratado de paz para que, e os Estados Unidos sendo intermediador de tudo isso, isso está mostrando que há uma reunião. Já foi mostrada no segundo pacto que foi feito de Israel com os países árabes, com a Arábia Saudita. Os Estados Unidos também intermediou tudo isso. Logo esse cenário sendo preparado, do jeito que está sendo preparado, vai nos apontar para isso. Se não é desta vez, mas é o cenário que eu quero, o objetivo da nossa live é nos prepararmos porque o fim vai chegar, e guardarmos a nossa alma para experimentarmos daquilo que é a salvação eterna em Cristo Jesus. Então, ao assinar esses contratos com intermediação, o mundo fez questão de dar esse noticiário. Todas as grandes mídias deram esse noticiário. Então, um possível momento de paz. E Tessalonicenses vai nos ensinar que quando ouvires falar de paz e segurança, eis que virá repentina destruição. O texto que nós lemos diz: um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, 3 anos e meio. Então vai chegar um momento que o tratado de paz que Israel vai fazer com todos os povos árabes e com todo o mundo será uma aliança de 7 anos, de 7 anos de paz, onde o anticristo vai conseguir ser esse mediador, e o profeta, o Messias que vai surgir do meio de Israel, e talvez sendo judeu, mas nascendo em outro lugar que exerce influência, ele vai conseguir direcionar todo o povo, para que todo o povo possa apontar para Israel, para o anticristo como sendo o grande Messias e que todos devem adorar. E assim haverá um grande momento de adoração para que haja uma construção de um templo, ou a unificação de um templo em Jerusalém, e ali o anticristo vai se assentar. E depois de que ele começar a ser adorado, nesses 3 anos e meio, então, o povo de Israel vai romper com ele, e aí começa então os 3 últimos anos e meio do grande período de tribulação. Na próxima semana nós voltaremos falando um pouco a respeito do Apocalipse para enxergar isso. Mas eu quero mostrar para vocês algumas coisas que foram anotadas aqui há anos atrás e que parecia algo surreal, parecia algo longe da nossa realidade, mas que hoje se torna possível. E no livro do Apocalipse, no capítulo 13, do versículo 11 em diante, vai dizer que os aliados, olha só o que diz aqui nesse estudo, que é datado do ano de 2009, capítulo 13, de 11 a 13, o autor ele diz o seguinte: este aliado do anticristo será capaz de produzir sinais suficientemente impressionantes para convencer a todos da sua divindade. Encarnará a figura do profeta que orbita em torno de um figurão religioso. Eu não sei se neste ano, talvez, não sei se vocês viram a reportagem, mas em Israel foi muito falado a respeito da chegada do Messias, do anticristo, ou do Messias, do Cristo. Estão aguardando há tanto tempo, dizendo que o Messias estava para chegar, dizendo que o Messias estava para chegar, que o Messias acabaria com essa pandemia, que o Messias conseguiria trazer paz para eles. Isso, eu volto a dizer que nesse eu tenho de caminhada, se Deus permitir, em outubro completar 20 anos de caminhada, eu nunca vi nenhum sinal parecido, nenhum sinal de tantas evidências como agora. E diz o texto que ele está dizendo
que esse que vem como pensamento que os judeus pensam ter. Aliás, até que é interessante do The Chosen. Se você assistir, The Chosen, ele prepara todo um cenário por trás de estruturas de um povo que estava esperando realmente o Messias, e ali foram formados vários nacionalistas apontando para o fim com o objetivo de que quando chegasse o Messias eles estariam preparados com armas e militarmente para destruir os romanos e colocar em liberdade, porque a mentalidade deles era de que o Cristo, o Messias, viria com poder e autoridade e colocaria eles em liberdade, e seria algo físico, seria uma conquista de território, seria algo físico. E essa mentalidade até hoje ainda existe em Israel. E esse Messias vai ser conhecido justamente pelos sinais, pelos prodígios, que Jesus nos chama a atenção no Evangelho de Mateus 24, quando ele vai dizer assim: se vocês ouvirem falar de Cristo está aqui ou Cristo está ali, não vá, não sigais, porque é muito importante que tudo isso aconteça. Então ele está falando que esse estudo está dizendo que esse profeta ele vai encarnar de um figurão religioso, de alguém vindo de uma ordem, e assim ele vai conseguir unificar todas as grandes religiões para que adorem uma única pessoa, para que adorem a besta. E quando eu vou olhar aqui os itens que chamou a atenção de todo esse processo, o estudo ele é de 2009. Acompanhe comigo. 11 anos atrás não tínhamos a tecnologia que nós temos hoje. Eu quero que você acompanhe comigo o que ele alistou aqui. Será capaz de fazer com que todos pensem que a besta é o Cordeiro Jesus Cristo. Primeira coisa que ele vai conseguir fazer é que todos pensem e acreditem que a primeira besta é o Cordeiro. Porque em um mundo caótico financeiramente, em um mundo caótico em relação à saúde, pandemia, é necessário que se levante um Messias, alguém que tenha a vacina, alguém que tenha sabedoria para administrar a situação econômica de todo o país. E assim todos possam olhar e ver que ele foi o Salvador do mundo. Então, todo o processo inicial é para direcionar para o anticristo e a manifestação dele. Por isso que tem falado reiteradamente que a igreja que estava cheia do Espírito Santo não vai passar por este momento, porque essa igreja cheia do Espírito Santo é retirada, não por nós, mas por conta do Espírito Santo que habita em nós, do Espírito Santo que faz morada na minha vida e que faz morada na sua vida. E por isso que é necessário a todo preço e a todo momento cultivar a presença do Espírito Santo. E o texto que nós lemos até de Apocalipse 12 diz: aqueles que não amaram a sua própria vida, ou seja, que tiveram o controle emocional da sua vida e que não negociaram alguns valores que seriam valores transitórios, que passam, porque a vida vai passar. Esses valores são fortalecidos pela presença maravilhosa do Espírito Santo na nossa vida. E eu acho que aqui até cabe de um momento, aliás, foram 2 momentos de muita experiência para mim, quando nós fomos, já falei, talvez eu já tenha falado aqui outras vezes para outro público, mas eu quero que você está assistindo aqui possa ouvir isso. Quando fui fazer uma visita no hospital e a senhora estava, uma membro da nossa igreja, estava com câncer em fase terminal, e o pastor Ademir me levou para a minha primeira visita. Aliás, eu nem sabia que ia ser pastor um dia. E nós fomos lá para levar a ceia para aquela senhora. E quando nós estávamos ali naquele quarto, junto com aquela mulher, e aí chegou a médica dizendo que ia fazer o procedimento, a enfermeira fazer o procedimento e tal, dar um remédio para ela. Aí ela falou assim: tudo bem, vamos lá. E aquela enfermeira falou assim:
todos os pacientes em fase terminal de câncer gemem, gritam, outros falam palavrões. A senhora é diferente. E olhou para nós e falou assim, essa mulher é diferente, ela está me surpreendendo com alguma coisa. E ela olhou para a senhora e disse assim, a senhora pode cantar aquela música que a senhora estava cantando ontem à noite, porque depois que terminou meu plantão, eu saí, eu cheguei aqui para fazer o procedimento, a senhora estava dormindo, e a senhora cantou umas músicas diferentes. E não era em português, era uma língua diferente. E quando aquela mulher falou aquilo, o pastor Ademir olhou para mim e falou assim, ela estava falando em língua estranha, língua dos anjos. O Espírito Santo estava intercedendo por ela. E quando o pastor falou aquilo ali, o meu coração se encheu de uma alegria, os olhos encheu de lágrima. E eu fiquei pensando, novo na caminhada, falei, mas que negócio que é esse que consegue fazer com que ela não sinta a dor como os demais e que ainda pelo contrário, apesar de toda a situação, fale a língua dos anjos. E hoje eu tenho a compreensão de tudo isso porque eu acredito que era a presença do Espírito Santo na vida daquela mulher fazendo toda a diferença. O Consolador, o Sustentador, ele guardando a vida daquela mulher. E o outro é o relato do pastor Edinho, quando o pastor Filemão passou mal e sendo carregado, socorrido, andando com ele nos corredores do hospital para chegar, igual a gente vê nos filmes, segurando firme na mão do pastor Edinho, o pastor Filemão ficava, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, sua vara e o seu cajado me consola. Tudo isso apontando o quê? A presença do Espírito Santo na vida do servo do Senhor. Então nós precisamos, com o Espírito Santo, ter discernimento dos tempos e saber que tudo isso é um preparo para o fim. O segundo ponto que ele listou aqui é que fará com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, aquele que vai conseguir um tratado de paz no mundo do Oriente Médio e no mundo também das nações. Terceiro, seduzirá os que habitam sobre a terra, ou seja, vai fazer com que eles acreditem piamente. Sedução está dizendo ter os olhos para ele, achar que é o melhor, achar que ele é a solução. Num mundo caótico, cheio de pandemia, colapso financeiro, peste para todo lado, pessoas morrendo com uma necessidade muito grande e chega alguém com a solução, um grande líder, sim. Como temos falado também que o mundo hoje carece de grandes líderes, de bons líderes e o povo sempre necessitou de bons líderes, então vai ser fácil essa sedução. 4. Vai comunicar o fôlego à imagem da besta. Ou seja, a imagem da besta comunicará uma linguagem, vai receber adoração, mas terá uma linguagem única, uma linguagem onde as pessoas vão se admirar de que aquele ídolo então fala. 5. Seduzirá com sinais os habitantes da terra. Seduzirá com sinais os habitantes da terra. Então, ele vai fazer grandes sinais, prodígios e maravilhas. E as pessoas ficarão admiradas, impactadas com tudo aquilo que ele vai estar fazendo, que vão dizer, não pode ser outro. Realmente ele é o Cristo e ele é o Messias. Ele é aquele que havia de vir. E por último, o que me chamou grande atenção. Terá poder de comunicar a vida feita por um boneco ou por uma imagem, tal qual se assemelhando a Deus, como Deus então fez com todos aqueles que o adoravam. Então, mais uma vez, ele vai imitar aquilo que Deus fez. Como Deus deu fôlego a Adão, também ele vai dar fôlego ao anticristo, ao suposto Messias. E eu quero que vocês prestem atenção neste relato aqui, queridos. No reinado, olha só, abre o teu coração aí, estou falando de um estudo de 2009.
No reinado do anticristo haverá um sistema tecnológico capaz de monitorar os seus súditos. Todos receberão uma marca identificadora. Provavelmente essa marca será feita pela inserção de um chip ou de um controlador ou de um outro objeto. Objeto mais parecido com isso hoje no mundo, a 2009, é o GPS. É algo que ainda está por vir, ou algo que ainda virá, que ninguém resistirá e ninguém vai resistir ao avanço tecnológico, para que haja um controle completo. Obviamente, haverá algumas técnicas portanto, visando dar muitos olhos observadores a Cristo, para que ele não apenas saiba onde você está, mas onde você compra, onde você frequenta, o que você vende, o que você compra, o que você faz, os seus gostos e os seus desgostos, e com que se relacione, com quem você se relaciona. E aí ele acrescenta ainda mais: haverá câmeras espalhadas por todas as partes e por todas as cidades, para que possamos ir mencionar. O mundo se transformará em um grande show, onde a privacidade pertencerá ao passado. E o diabo jamais, só que ele jamais vai conseguir, porque há um povo. Eu estou falando de um estudo de 2009, de algo que nós vimos acontecer neste momento agora. Como é que foi que nós fomos monitorados neste tempo de pandemia? Você lembra? Como é que eles sabiam onde havia aglomeração? Como eles sabiam quais eram as cidades e a porcentagem das cidades, das pessoas que ficavam dentro de casa? Como eles sabiam, meus irmãos? Como eles sabiam? Fomos monitorados. Não com chip, nem na mão e nem na testa ainda, mas com chip. No estudo de 2009, que quando foi falado isso na nossa classe, nós ficamos pensando o que seria isso. E hoje a tecnologia avançando, hoje já não há mais. Diz que o anticristo vai saber aonde nós frequentamos, o que nós compramos. Aliás, você sabe muito bem disso também, quando você está procurando alguma coisa e quando você faz pesquisa de alguma coisa que você quer comprar, o logarístico, o logo já te leva, algorístico, já te leva a apresentar na tua rede social, no teu Facebook, outras indicações daquilo que você quer comprar. Verdade ou não é? Você já imaginou isso um dia? Nós não. Em 2009 também nos imaginando algo parecido. Mas que você coloca na tua rede social, você faz um experimento para você, faz uma pesquisa no Google, logo depois, quando você estiver vendo Facebook ou Instagram, você vai ver aparecendo várias opções daquele item que você está procurando. Então ele sabe o lugar que você frequenta, o que você gosta, o que você necessita. E ele vai dar. Isso é uma preparação para o campo da chegada do anticristo. O ficar em casa era uma imposição para ver até onde o povo aguenta, para ver até onde o povo vai conseguir obedecer. E essa geração ainda, eles olham e falam assim, essa geração ainda não está preparada. Por quê? Porque ainda este povo não ficou em casa. Este povo, uma boa parte deste povo, ainda foi às ruas. Este povo ainda foi para protestar. Ainda não está preparado este povo. Agora, não se deixe enganar. As notícias que vamos ouvir, as notícias que estaremos ouvindo, as situações que vão acontecer ao longo deste tempo, visa ver até onde o povo aguenta. As aberrações que nós temos visto de liderança, das lideranças
das lideranças que fazem parte do Brasil, do STF, do Congresso, Senado, dos estados, de uma maneira geral, é para ver até onde o povo aguenta, para ver até onde o povo sustenta. São tantas aberrações, são pessoas inocentes sendo presas dentro de casa, e são pessoas que estão presas, sendo inocentadas, colocadas nas ruas, sendo liberadas de um sistema. Queridos, existe um sistema, e como igreja, os nossos olhos precisam estar sendo abertos, porque o fim, ele vai chegar, o fim vai vir. Inevitavelmente o cenário está apontando para tudo isso. E numa manhã gloriosa como essa, vendo os relatos bíblicos acontecendo, as profecias bíblicas acontecendo, eu só posso chamar a minha atenção. Eu só posso chamar a tua atenção porque os dias são difíceis. O adversário das nossas almas quer roubar a nossa salvação, quer roubar a nossa vida. Ele quer nos ceifar. E nós precisamos essa poderosa do Espírito Santo na nossa vida. Há dores, há situações, há conflitos. Precisamos do Espírito Santo na nossa vida. Há más notícias e elas estão chegando, e elas estão aí, tentando escravizar o homem e a mulher, tentando escravizar a igreja. Nós vimos as atrocidades religiosas sendo feitas. Por quê? Por quê? Porque todo o sistema aí sabe que foi a grande maioria dos evangélicos apoiando o presidente, que votaram nele, e eles estão tentando fazer o quê? Vocês podem ver, tem leis hoje para que se falar de política, se os líderes religiosos defenderem um político abertamente em um momento de culto, prisão nele, cadeia nele. Sistema que está sendo estabelecido para que naqueles lugares não sejam falados, porque sabem que em vários lugares pastores, líderes entenderam que ele deveria ser o melhor presidente porque ele defenderia a família, lutaria contra o aborto, não era corrupto, ou não é corrupto, porque até agora não provaram nada porque não é corrupto. Todo um sistema preparado. E eu quero, nesta manhã, poder concluir isso e chamar a tua atenção para este nosso momento e para este nosso tempo, com aquilo que Apocalipse 12 nos diz. Amém a você. Quando João recebe a revelação do anjo, o anjo vai dizer, Apocalipse 12, versículo 10, diz que ele, o acusador de nossos irmãos, vai perder o seu lugar. E no versículo 11 diz que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. E mesmo diante da morte, não amaram a sua própria vida. E aqui ele vai dizer, ao final do Apocalipse 13, aqui há a perseverança dos santos, aquele que foi levado do cativeiro irá, aquele que foi colocado, aquele que usar a espada, pela espada será morto. Mas o fato é que nós podemos vencê-lo pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do nosso testemunho. Jesus Cristo é o Senhor e Ele continuará sendo o Senhor, seja na vida e seja na morte. Eu quero deixar esse desafio para você aqui nessa manhã. Independente do que você possa ouvir falar, independente do que você venha ouvir falar, permaneça firme. Lembro do irmão muito querido que me levou do discipulado, ele disse assim, Altair, se você ouvir que eu me desviei, não se desvie, permaneça firme. Se você ouvir falar que eu parei a caminhada, continue, porque esse é o caminho verdadeiro. Os meus erros não podem invalidar a palavra de Deus. As palavras que eu estou dizendo
não, o que eu estou te ensinando aqui são palavras de vida eterna e não podem invalidar aquilo que vai acontecer, independente das notícias que venham, independente das notícias que você pode ouvir a meu respeito, independente das notícias que você pode ver a respeito de outros líderes, independente de tudo isso, mantenha firme a tua fé. Muitas pessoas ficaram abaladas, principalmente no ano passado, onde vários líderes que militam nessa batalha e nessa guerra espiritual tiraram a sua própria vida, cometeram suicídio, abalou o nosso mundo eclesiástico e ficamos em xeque pensando o que estaria realmente acontecendo. Ainda que tudo isso aconteça, nós precisamos olhar para esses relatos bíblicos, porque as coisas estão acontecendo e elas vão continuar acontecendo. Talvez não seja o fim, mas eu quero chamar a tua atenção para que é um preparo para que quando chegar aquele momento, para quando chegar aquele tempo, nós estejamos preparados, a igreja esteja preparada, lembrando e encerrando com aquela parábola onde 10 das virgens, 5 tinham o óleo, 5 tinham o Espírito Santo e 5 não tinham. Então o penhor da nossa redenção não está baseada no meu conhecimento, não está no meu intelecto, não, está baseado na presença maravilhosa de Jesus Cristo na nossa vida através do Espírito Santo. O fim vem e o fim ele vai chegar e todo esse cenário está sendo direcionado para isso. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos dê esse discernimento, que Ele nos dê essa força para nós continuarmos a nossa jornada, que Ele nos dê essa força para nós continuarmos avançando nesta caminhada com o Senhor e que Ele fortaleça o teu coração. E mais uma vez, independente do que a gente vem ouvir, preparando, nos mantendo firme nesta caminhada, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho e único caminho. Ele é a verdade que liberta. Jesus Cristo é o caminho, a verdade. E naquele último dia descobriremos que Ele é a ressurreição e a vida, porque a vida de Cristo estará em nós. Como Paulo escreve aos Colossenses dizendo, Cristo em nós, a esperança da glória. O fim vem, o fim vai chegar. É comigo e contigo. Esse fim é conosco. Por isso que Apocalipse ele fala assim, guarda aquilo que tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guarda a tua fé, para que quando aquele dia chegar, você se mantenha firme, inabalável, confiante. E como aquela irmã que eu falei lá em Lausanne Paulista, lá no quarto, o Espírito Santo cantando através da vida dela. O Espírito Santo gemendo e intercedendo através da vida dela. Ou como nós ouvimos do relato do pastor Filemon, pelo infarto que estava tendo, sendo levado naquela sala, poderam citar palavras. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo, seu cajado me consola. A gloriosa presença do Senhor possa tomar conta da nossa vida, meus queridos irmãos. Que a presença gloriosa do Senhor esteja sobre a tua vida a cada momento. Guarde essa palavra no teu coração e na tua alma. Que essa palavra seja guardada no YouTube, em anais, para que outras gerações e outras pessoas possam ver. Que as tuas lives, que as tuas palavras possam marcar uma geração poderosa em Deus. Porque essa pandemia vai chegar até o final. Vamos retomar as nossas atividades, mas a mensagem ainda precisa ser de preparar um povo para o fim e não para gostar deste tempo e deste momento que nós estamos vivendo agora e nem do sistema que vai ser oferecido, porque todo quadro vai apontar para momentos como esse, onde todos seremos controlados para ver até onde nós aguentamos. Deus abençoe a sua vida. Guarda a tua fé. Por isso, olha, a expressão de Paulo ela tem que ser muito preciosa na nossa vida. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé.
Desde agora, a coroa da justiça está preparada para a minha vida. E não somente para mim, mas para todos aqueles que amam a volta do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a minha vida. Que Deus abençoe a nossa vida. Neste tempo tão precioso, onde a gente vê pastores tão queridos que batalharam e trabalharam tanto. Essa semana perdemos 2 queridos nossos, que batalharam muito pela obra do Senhor. O Senhor os tomou. Não foi pelo Covid, mas o Senhor recolheu eles. Pessoas que deixaram um legado extraordinário, que amaram, né? Uma delas que a gente não pode deixar de registrar aqui, pastora Rosa Valadão, que foi aquela que iniciou todo o movimento da MOB. Era jovem na época, ela deu a vida dela para que o reino fosse estabelecido. Ela se dedicou na obra do Senhor, chegou na sua vida, chegou ao pastorado, decidiu permanecer completamente servindo ao Senhor e serviu ao Senhor nos últimos dias, bem debilitada, mas ela se manteve firme e forte. São exemplos. Pastora Neide Costa, queridos, quantas pessoas preciosas, que deixaram para nós uma grande lição, referências de vida porque venceram, combateram um bom combate. Guarda a tua fé, meu irmão. Eu quero guardar a minha. Ainda em tempos difíceis, guarda a tua fé. Se fortaleça na tua fé. Se fortaleça na tua caminhada e na tua jornada. E o Deus de paz conosco. Próxima semana, pastores queridos vão dividir comigo esse pensamento aqui. Dividir comigo etapas pós-pandemia, o que Deus está fazendo nessa retomada. E você vai se surpreender com aquilo que Deus está fazendo na retomada de várias igrejas, onde as pessoas estão retornando e onde está havendo um grande momento de conversão. Deus abençoe essa palavra. Prepare o teu coração. Guarda a tua fé. Sobretudo, o que se devemos guardar, guarda o nosso coração, porque dali procede as fontes de vida. Um beijo no teu coração. Em todo tempo e em todo momento, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas que com ele também nos dará todas as coisas. E a ele seja a honra, a glória, a força e o amém pelos séculos dos séculos. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e da palavra do seu testemunho. Deus abençoe a sua vida. Segunda-feira eu espero você aqui em mais um Café com Coragem. E muito obrigado por ter participado comigo nesta manhã. Deus te abençoe e te fortaleça sempre. Forte abraço.